A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu me preparar aqui. Quando ouvi uma palavra há algum tempo, e essa palavra tem queimado meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Hoje pela manhã falamos de um tema, e agora à noite será um tema um pouco diferente. E eu quero, assim como eu fui abençoado e fui desafiado por esta palavra, eu queria deixar no coração de vocês também aqui, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Elson, fui pastor por 30 anos em São Paulo, e no ano de 2012, Deus me desafiou a mim e a minha esposa a entregarmos o nosso cargo de pastor e virmos para a cidade de Bertioga e ali implantar um instituto, no qual nós trabalhamos com famílias que precisam de restauração. E ali nós estamos dando apoio para as igrejas. Meu pastor demorou 1 ano para entender o meu chamado, meu e da minha esposa. Passou 1 ano para ele nos abençoar, e nós dissemos que enquanto ele não nos abençoasse, não nos liberasse, nós não iríamos iniciar o nosso ministério. Isso foi quando desligamos, foi em dezembro de 2012. Em dezembro de 2013, todos os finais de semana a gente subia para São Paulo para estar com ele, e na semana permanecíamos em Bertioga. Em dezembro de 2013 ele me chamou, a mim e a minha esposa, e falou: olha, eu tenho que orar por vocês e quero abençoar o ministério de vocês. E agora às 2h da tarde eu voltei para Bertioga para estar lá, para me trocar. Ele me ligou e ali nós conversamos um pouco. Ele já está bem de idade, já tem quase 90 anos, mas é um pastor que nos tem respeitado o chamado específico que Deus nos deu. Então, olhe para dentro de você e fale: Senhor, onde o Senhor me quer produzindo mais? E diga: eis-me aqui. Amém? Porque se não disser, gente, você vai sofrer. E Deus, Ele tem os meios sem graça de fazer a gente obedecer. E às vezes a gente precisa parar para ouvir a voz do Senhor. E Deus me tem feito ouvir a voz do Senhor. Bom, nessa trajetória eu estou casado com essa mulher maravilhosa que está aqui. Fica em pé, filha, para o povo ver. Dá uma olhadinha. Olha que menina linda. Essa é minha namorada. Só faz 49 anos, 48 casados legitimamente. E desse casamento, desse fruto, desse relacionamento, nós tivemos 3 filhas, um monte de netos, e agora vieram os filhos do coração. Então, que a família cresceu. Quando a gente junta, é mais de 32 pessoas que vão crescendo. E aí a gente vai desfrutando da presença da família, e nós não abrimos mão de nenhum. Tem uns que estão com a cabeça na lua, tem uns que estão voando longe, bem distante do Senhor, mas a gente diz: são peixes fisgados, e vão voltar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra. Eu quero fazer uma introdução no livro de 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. 2 Reis, capítulo 21. Nós vamos falar de um rei meio esquisito aqui. Todo mundo achou? Se não achou, é só ler aqui atrás que deve estar projetado. E tá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Refsibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel.
tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares e a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E fez passar o seu próprio filho pelo fogo. Praticou encantamentos e adivinhações e tratou com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Também pôs uma imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes os pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo que eu tenho ordenado, e conforme a toda a lei de Moisés meu servo lhe ordenou. Eles, porém, não deram ouvido. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém? Podem assentar-se, amados. Que tragédia, não? Imagina um adolescente começar a reinar com 12 anos de idade. E não reinou pouco tempo não, reinou 55 anos. 55 anos fazendo tudo o que era de pior. Imagine. Chega alguém aqui e fala assim: ó, nessa igreja já não vai ter mais esse púlpito. Nós vamos colocar aqui uns bezerros. Nós vamos colocar aqui a imagem do sol. Nós vamos colocar as estrelas e nós vamos adorar o sol. Nós vamos adorar o bezerro. E vamos adorar as estrelas. E vamos consultar médiuns. Gente, tudo isso é abominação a Deus. Eu testemunhava hoje pela manhã que na nossa conversão, a minha e da minha esposa, nós fazíamos tudo isso. Nós cultuávamos os outros deuses. Porque nós buscávamos a Deus. Quando nos criou a mim, criou você, Ele nos fez com um vazio do tamanho de Deus. O vazio que a gente nasce é do tamanho de Deus. Só que a gente fica preenchendo com qualquer negócio. Preenche com a cachaça, preenche com a prostituição, preenche com os prazeres da vida, só que são momentâneos. Preenche com os falsos deuses, com enganos. E nós estávamos enfiados na bruxaria até o último fio de cabelo. Fazíamos todos os dias cultos espírita. Quem esteve hoje pela manhã ouviu isso. E nós fazíamos isso continuamente porque nós não conhecíamos o Deus verdadeiro. Fazíamos por ignorância e achávamos que estávamos no caminho e obedecíamos aquilo que eles falavam. Então hoje quando eu falo com uma pessoa que é espírita, ou uma que é um idólatra qualquer, ou que tem outra religião, eu vou parar para ouvi-lo, porque ele crê naquilo. Eu tenho que respeitar e tenho que ter cuidado para poder anunciar que Jesus Cristo é o único caminho. Eu tenho que ter cuidado para não ofendê-lo. Mas eu preciso mostrar para ele que ele está enganado, assim como nós estávamos seguindo, atropelando tudo. E de repente uma amiga da gente, junto com um casal de amigos, os dois eram crentes desviados. Depois todos se converteram. E eles mesmo desviados do evangelho falaram assim: olha, o que vocês estão fazendo é abominação a Deus. E vocês vão para o inferno se continuarem fazendo isso. Resultado, a palavra ficou. Eles foram embora. Ainda ficamos, minha esposa que ouviu isso a primeira vez, botou eles para correr de casa.
Mas quando eu cheguei à noite, a primeira coisa que ela foi fazer foi falar para mim. Falou, ó, o Israel e a Edna chegaram aqui e falaram que o que a gente está fazendo é abominação para Deus. Deus não se agrada disso, que nós vamos para o inferno por causa disso. Gente, o temor bateu no nosso coração. E aí nós paramos. Manassés fazia tudo isso. Manassés fez tudo isso. Mas eu quero deixar aqui na sua mente. Grave bem, é um moço que começou a reinar com 12 anos. Reinou 55 anos. Ele foi até os 67 anos, quando ele morreu, fazendo palhaçada, sacrificando os próprios filhos. Vocês viram? Ele passou os filhos dele no fogo. Diz o texto, se você continuar fazendo a leitura, que Israel foi um banho de sangue. Ele botou o povo para sofrer, ele botou terror. E eu fico imaginando que as pessoas mais sérias ficaram, e agora? Nós adoramos ao Deus verdadeiro. Esse camarada vem e põe esse Deus, e a gente tem que adorar, tem que servir. Fica aquele conflito. E foram 55 anos de tragédia. Mas eu quero dizer para você que a culpa, quando eu ouvi essa mensagem, isso me trouxe muita seriedade no meu coração. A culpa maior está atrás, num homem chamado Ezequias. Quem era Ezequias? O pai de Manassés. Vocês conhecem um pouco a história de Ezequias? Quem conhece a história de Ezequias? Pouca gente. Então eu vou traduzir aqui em rápidas palavras, vou ler alguns textos, mas eu quero explicar quem era o rei Ezequias. No capítulo 20 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias, ele havia reinado em Israel e o que aconteceu? Ele reinou 25 anos. E ele reinou por 29 anos. Mas com 39 anos ele ouviu essa palavra. Ele ficou doente. Mas o reinado dele estava assim. Ele fez o que era reto. Ele era um cara correto. E isso, grave bem, ele era um cara que estava servindo a Deus. Um camarada que adorava a Deus. E com 39 anos ele fica doente. Mas antes dos 39 anos, Deus já havia feito coisas tremendas na vida dele. A Assíria era um reinado extremamente poderoso. E o rei Senaqueribe mandou o comandante do seu exército, chamado Rabsaqué, ir lá em Judá e afrontar o rei Ezequias. E esse camarada, endemoniado, ele ficava na frente lá da entrada da cidade. Ele falava em aramaico, falava em hebraico, e ele falava ali em grego, para poder todo mundo entender o que ele estava falando. Ele estava dizendo assim: olha, a Assíria já venceu todo mundo, matou todo mundo. Onde passou Senaqueribe, com o nosso rei Senaqueribe, e o nosso governo tem tomado todos os governos da terra. E o próximo são vocês. Nós vamos acabar com vocês. E uma obra tremenda se deu ali. Ezequias, apavorado, corre no profeta Isaías e começa a orar, busca a resposta de Deus. Senhor, eu estou sendo envergonhado. E as palavras de Senaqueribe e de Rabsaqué era que, olha, nós ganhamos todo mundo. Os deuses deles não conseguiram se sobrepor ao nosso poderio bélico. Vai lá, nós vamos destruir, vamos acabar com vocês. Ezequias corre aos pés do Senhor e busca socorro. E o exército da Assíria já havia cercado eles. E diz a palavra que Deus enviou um anjo,
um anjo, e 185 mil soldados da Assíria foram fulminados. Além de serem fulminados, sobrou tudo. O povo do rei Ezequias fez também a rapa lá. Pegaram tudo que tinha sobrando, pegaram os despojos todos. Então Deus havia feito maravilhas. E nos dias dele, a cidade prosperava, tudo prosperava. Sabe aquele camarada que Deus, a gente sempre lembra isso, né? Deus tem, sabia que tem o dom de adquirir riqueza? Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Tem pessoas que você olha assim e fala, caramba, tudo que o cara faz dá certo. Então é uma pessoa que Deus deu o dom de adquirir riquezas. E Ezequias estava fazendo tudo que ele fazia, prosperava, estava bênção, estava em paz, estava tranquilo. Senaqueribe morre depois, assassinado ali adiante também. Então ele não teve mais invasão, no período dele foi tranquilo. Mas quando chegou aos 39 anos de idade, ele recebe essa palavra que está aqui no capítulo 20 de 2 Reis. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, eu peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Gente, e tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. O camarada é livre, o exército do inimigo é destruído, as coisas vão bem, a prosperidade está se dando em meio à sua terra. Mas a saúde tinha ido embora. Aqui a Bíblia não fala que tipo de enfermidade que era. Eu sei que ele já ia apitar na curva. Estava ruim, estava na marca do pênalti. Mas ele chorou e se arrependeu e pediu: olha, Senhor, olha para mim. Eu sou uma pessoa tão correta. Eu sou uma pessoa bacana. Cuida de mim. E Deus fala para o profeta: volta lá e dá mais 15 anos. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Com quantos anos começou a reinar Manassés? 12 anos de idade. Manassés tinha 12 anos de idade quando ele começou a reinar. Ou seja, Manassés nasceu de Ezequias nesses 15 anos que lhe foram acrescentados à sua vida. Por que será que Deus chegou para ele, e quando ele estava enfermo, e disse assim: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa? Quero ler mais adiante um pouco. Nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo 20, a partir do verso 12, uma embaixada de um país distante vai conhecer Ezequias. Já tinha ouvido falar da cura milagrosa dele, já tinha ouvido do anjo que foi lá e arrebentou com os assírios. E essa embaixada de longe
vinha de uma terra chamada Babilônia. E a embaixada da Babilônia foi lá, e Ezequias começa a fracassar, começa a demonstrar onde estava o seu fracasso. Ele mostrou tudo que existia no seu reinado. Eu imagino que aqueles embaixadores chegaram: olha, nós ficamos sabendo aqui que Deus te livrou e que foi tremendo a sua cura e que o exército da Síria foi destruído. Ele falou: comigo é assim mesmo. O meu Deus aqui, tudo que eu peço eu faço, Ele faz, e é assim que funciona o negócio. Comigo não tem moleza, comigo dá tudo certo. E vamos ver aqui, vem ver aqui, vamos ver. E aí abriu o palácio, mostrou tudo que tinha, tudo estava, mostrou todas as bênçãos, tudo. Mas ele esqueceu que tem um profeta que está lá de vez em quando cutucando ele. E lá vem Isaías novamente. No verso 14: então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias, no verso número 14, diz assim: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Respondeu Ezequias: da terra longínqua, vieram da Babilônia. E perguntou ele: o que eles viram? Respondeu ele: viram tudo que há na minha casa. Viram tudo. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías ao Senhor: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E essa última frase é a que mais me impactou. Pois pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Dá para imaginar um pensamento egoísta, miserável desse? Eu vou viver prosperidade, quando eu morrer, que se lasque quem vier para frente. Eu vou morrer, não vou ver, não vai ser nos meus dias. Então, aqui demonstra o caráter verdadeiro de Ezequias. Por que o profeta Isaías chegou para ele e foi dizer assim: põe em ordem a tua casa. Gente, Manassés se tornou um monstro. Ele criou um monstro. No rito judaico, uma criança com 10 anos de idade, um homem com 10 anos de idade, ele tem que recitar a Torá. Com 10 anos. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. 10 anos de idade eles têm que estar memorizado. As promessas, as obediências que ele tem que ter, como o pastor Nizuzi citou aqui, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então isso tinha que estar na ponta da língua de uma criança de 10 anos de idade. Com 13 anos de idade, a criança ainda hoje, eles têm que saber todo o Velho Testamento. Então esse menino com 12 anos deveria ter conhecido. Então, tanto da parte dele como de Refsibá, a mãe dele, não devem ter instruído o menino no caminho que deve andar. Não orientou, não instruiu, não mostrou as consequências de estar em desobediência à vontade perfeita de Deus. E aqui mostrou o caráter de Ezequias. Um homem egoísta, que se vangloriava. E ele comete um dos maiores erros quando o profeta Isaías chega para ele e diz assim: olha, o que você mostrou para ele? Eu mostrei tudo.
tudo que tinha na minha casa. E aí vai um segredinho para você. Não abram seus tesouros para quem você não conhece. Até mesmo para aqueles que você conhece, você tem que ter muito cuidado. Porque normalmente as traições não se dão com pessoas de longe, inimigos. São pessoas de perto. Então analise bem quem são os teus amigos, com quem você está caminhando. Analise com quem os seus filhos estão andando. Analise com quem você quer andar. Qual o modelo que você está seguindo. A minha esposa vai falar aqui um pouquinho de alguma coisa que nós experimentamos. Foi na nossa experiência com uma das nossas filhas. Então, quando nós vermos algo que está fora do contexto, precisa ser ajustado. Se ela demorar demais, vocês dão um grito aí. Graça e paz. Então, isso é uma das muitas experiências que eu tive com as minhas filhas. Graças a Deus, eu não fui trabalhar fora. Não porque não precisava. Precisava muito. Mas a minha casa precisava mais. E um dia o Senhor, a minha do meio, estava para casar. Tudo pronto. Tudo comprado. Apartamento comprado. O moço maravilhoso se batizou. Frequentava a igreja, todo mundo gostava dele, ele era bem político, todo mundo gostava. E um dia eu acordei mais tarde para tomar café com ela, eu trabalhava no fórum, ela entrava mais tarde. E ela já tinha uma experiência com Deus. Nessa época ela teve uma experiência com Deus. Não é porque vai para a igreja, porque é filha de pastor, que é convertida. Não é verdade? Mas ela estava convertida verdadeiramente, foi batizada no Espírito Santo. Aí eu acordei, Deus falou assim, estava noiva, né? Já só esperando o dia, eles combinaram de ver o dia certo para os dois, para marcar a data de casamento. Aí Deus falou, fala para ela que não é ele o marido. E que se ela casar com ele, ela vai sofrer muito. E ela não tem estrutura para isso. Falei, ai Senhor, é dura coisa me pediste, né? Falei, como que eu vou chegar lá e falar, não casa com o Fábio? Eu falei, o que eu vou falar? Ele é maravilhoso. Aí Deus falou, ele me louva de lábios, mas o coração dele está longe de mim. Tá bom, eu vou falar. Aí eu cheguei para ela, falei, olha, Deus tem um recado para você. Aí ele disse que não é ele, o seu marido, Fábio. Aí os olhos já encheu de lágrima, né? Louca por ele por ela. Aí eu falei o que Deus tinha falado. Falei, sabe, filha, mesmo ele dentro da igreja, você vai fazer um jugo desigual. Porque ele não ama o Senhor. Mas eu quero dizer que o que você escolher, nós vamos estar do teu lado. Nós vamos estar te ajudando. Mas esse é o recado de Deus. Aí passou uns 3 meses, ela continuou comprando as coisas do enxoval, e eu só ia e Deus falava, ó, calada. Não abra a boca, não fala mais nada. Eu estou cuidando. Aí ficou difícil, né, para mim não abrir a boca. Eu só ia nos pés do Senhor, eu orava, eu pedia para que Deus mostrasse para ela. Ela que tinha que escolher. E Deus falou para ela escolher mesmo. Se fizesse o casamento, ela não iria ser feliz. Ia sofrer as consequências. Não só ela, né? Mas como nós também. Aí um dia,
aconteceu um probleminha lá, um negócio de um cheque e tal. Eles ficaram de mal. E sempre era ela que ligava. E dessa vez ela não ligou. Porque eu falei para ela, sabe, filha, Deus mandou falar isso no dia que eu falei. Só que assim, Ele vai tirar, se Ele mandou falar, Ele vai tirar do teu coração e vai tirar também do coração dele. Porque nós não temos um Deus sádico que vai te falar isso e vai deixar você sofrer de amor. Aí ela discutiu com ele e tal, e ela não ligou e ele ligou para ela. Depois de 2 meses, 2, 3 meses. Aí ele falou, nós precisamos conversar. Só que dentro dela já tinha acabado. E Deus já tinha tirado do coração dela todo o amor que ela sentia por ele. É porque ele falou, deixa rolar. Porque ela falou, e nós, como que fica? Ele falou, deixa rolar. E ela deixou rolar, foi embora. O amor foi embora, rolou. Aí ele veio e falou isso, ela falou, demorou, desfizeram tudo, venderam tudo. E Deus preparou para ela um namorado que já estava de olho nela, era do louvor. Ele é do louvor, uma bênção de Deus, e também chama Fábio. Eu falei, para não errar, né? Porque ficou noiva 7 anos, aí que ela vai Fábio. Até nisso Deus é sábio, né? O nome era o mesmo. Então, se ela errasse, era Fábio mesmo. E ele realmente é uma bênção. Louva o Senhor, ama o Senhor, adora o Senhor em primeiro lugar, louco por ela. Como esse aqui, louco por mim. Isso tem que estar na família. Essa loucura tem que estar na família. Então ele é louco por ela, enjoadinho. Que é do louvor, né? Então ele é meio enjoadinho. Cadeira. E o filho está na mesma, é baterista. Pequenininho ainda, tem 13 anos ainda. Mas está indo pelo mesmo caminho do pai. Então assim, ela é feliz. E o outro foi lá, se amigou com uma outra moça, também era bonzinho, tal. A turma até ficou de mal dela, porque ficou com raiva dela, porque ela desistiu, né, do noivado, do outro Fábio, e de tão bacana que ele era. Então ficaram, minha sogra, meus netos, tudo de cara virada com ela, por causa do Fábio. Mas ela foi firme. E eu falava assim, quando ela conheceu o outro Fábio, foi logo em seguida, né? Aí eu falava para ela, filha, fica triste. Na igreja, né? Eu falava, fica triste, chora, porque o povo gosta disso, você está muito feliz. Então chora um pouquinho, fica triste, magoada, porque o povo gosta de ver as pessoas. Tem uns, nem todos, mas muitos gostam, né, de ver o outro sofrer. E até vai consolar, mas é triste, né, isso. Mas a minha filha foi obediente. Eu fui, né, a profeta, porque cada um de nós, pais, somos profetas dentro de casa. Então tem que ficar de olho nos nossos filhos, né, porque eles não têm maturidade e têm mais facilidade para errar. Então nós temos responsabilidade diante de Deus, né, para estar alertando, para estar conversando. Então não tenha medo de falar. Deus mandou falar isso, isso, isso. E Deus revela mesmo para os pais, né? Aqueles que estão nos pés do Senhor, Deus revela. Então, porque nós temos a obrigação de cobrir os nossos filhos. Então, fica um alerta aí para os pais. Fale, a tempo e fora de tempo. Quer queira, quer não. Fale. Cuida do presente que Deus deu para vocês. Tá bom? Então, ela obedeceu e foi feliz. Está feliz. Amém. Amém. Ela resumiu muito, hein?
Resumindo, porque a novela é comprida, viu? Tem capítulos e mais capítulos, é muito engraçado. Mas o que foi dito, né? Este Ezequias, quando recebeu a palavra, põe em ordem a tua casa, quando nasceu aquela criança, ele deveria ser um homem agradecido a Deus, deixar de se exaltar, deixar de ser a última bolacha do pacote, né? É o espertão, o bambambam. Então no final, quando eu já li a Bíblia várias e várias vezes inteira, e eu nunca tinha parado para ver essa afirmação, porque esse sentimento egoísta que tomou conta do coração dele, e eu creio que era isso que Deus estava tratando, para que ele pudesse instruir o seu filho no caminho que deve andar. E se Deus me trouxe aqui para falar acerca destas verdades, é porque nós precisamos estarmos alertas de como nós vamos estar cuidando das gerações futuras, como nós estamos investindo o nosso tempo com filhos, nosso tempo com a esposa, com o esposo, tem sido um tempo de qualidade? Ou nós estamos, porque para trabalhar a gente tem tempo, é ou não é? Se não marcar o ponto lá, você não recebe. Se eu não depositar aqui, eu não consigo sacar, não é verdade? Se eu não tiver tempo com a minha esposa, como que eu vou me relacionar? Eu tenho tempo para os amigos, tenho tempo para o futebol, tenho tempo para a pescaria, tenho tempo para cuidar do carro. Tem gente que cuida melhor do carro do que dos filhos, do que melhor que a esposa, do que melhor que o esposo, cuida mais do trabalho, cuida mais da cozinha, cuida mais da casa. O homem não pode entrar em casa porque lavou o piso, o cara tem que entrar voando em casa, não tem liberdade. Gente, são coisas pequenas que vão destruindo um relacionamento. Isso são todos sentimentos egoístas que, assim como Ezequias, apesar que numa proporção muito maior, né? Talvez as nossas preferências sejam pequenas, mas elas vão se tornando grandes e vão estragando o relacionamento conjugal, estragando o relacionamento com o filho, afastando, como nós falamos com a Priscila. Falei, gente, olha, a decisão é sua. Se você quiser casar, nós vamos estar ao teu lado, nós vamos sofrer junto. Mas ela preferiu ouvir. Ela não só ouviu a Jo falou, mas como que eu vou saber isso, se é verdade mesmo? Ela falou, pelas atitudes dele. Foi incrível, gente. Após esta primeira conversa, esse moço não foi mais para a igreja. Nesse primeiro contato, ele só ia, os nossos cultos lá em São Paulo começavam às 18 horas, terminava 20h30 mais ou menos. Ele só aparecia no fim do culto, pegava ela, levava para o cinema, levava para jantar, levava para estar com a família dele, e a família dele era do pagode. Uma gente que não conhecia o Senhor, e tiveram oportunidade de ouvir a verdade, mas a escolha dele, inclusive no dia que eu conversei com esse moço, não pense que foi feito de qualquer jeito, não. Foi chamado, eles estavam noivos há 7 anos, afinal de contas. Nós chamamos ele e falamos, escuta, Deus falou isso, que você honra mais a sua mãe do que a Deus. E a resposta dele, sabe qual foi? Verdade. Ele jamais ia desonrar a mãe dele. Ninguém estava pedindo para desonrar, mas a mãe seguia um caminho totalmente diferente. É uma situação complexa, mas a escolha é dele. Então as características da família dele ia gerar para a minha filha um jugo desigual. Mas graças a Deus ela ouviu e praticou, né? Então Ezequias deixou de instruir Manassés, e Manassés se tornou um verdadeiro monstro. Já tinha a profecia que ia acabar, mas quando ele ouve, ele fala assim, é boa essa palavra,
porque não vai acontecer nos meus dias. E eu pergunto, você está preocupado com o futuro dos seus filhos, dos seus netos que ainda nem existem? Você está preocupado com o futuro do seu casamento que ainda não aconteceu? Isso é o tipo da coisa que a gente já tem que começar a pensar já. Qual é o padrão que Deus estabeleceu? A gente está vendo as distorções que estão acontecendo aí na sociedade. Cada coisa terrível que tem acontecido. Distorções completas. Casamentos destruídos. Homem deixando a esposa para viver com outro homem. Mulher deixando seu marido para viver com outra mulher. E não somente isso, mas entre amigos que da sua casa traem uns aos outros. As drogas se avançando, a violência cada vez mais próxima de nós. E nós precisamos estar bem, porque o amanhã pertence ao Senhor. Hoje eu estou bem aqui. Você já parou para pensar, se você morrer agora, para onde você vai? Fica essa interrogação no teu coração. E aí? Como é que está teu passaporte? Está com o teu visto para o reino de Deus bem carimbadinho? Está tudo certinho? Então nós precisamos parar e olhar para dentro de nós mesmos. Aonde eu posso melhorar? E se Deus me trouxe aqui para trazer esse alerta a você, é para te dar a oportunidade de, se porventura você se achar devedor, botar em ordem. Você que precisa consertar, você que tem deixado a desejar. Não vou expor aqui ninguém não, nós vamos orar aqui, nós vamos fazer um convite para que você venha aqui, nós vamos chamar os líderes para estarem impondo as mãos, porque existem situações, pensa, quando Deus falou com a minha esposa, olha, avisa a Priscila que não é esse moço que ela vai casar não, que se ela fizer esse casamento, ela vai sofrer muito. Imagina o conflito. Pensar que eu tenho que falar isso, mas como falar? Como que ela vai aceitar? Então, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, busque, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas peça. Então hoje é o dia de nós estarmos falando com Deus. Eu quero convidar você agora a se colocar em pé, e aproveitar e já fechando os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fizéssemos agora alguns segundos de silêncio, porque não precisa muito tempo não, para a gente sondar nossos próprios corações e ver aonde porventura a gente tem deixado a desejar, aonde porventura a gente tem causado dano. Todas as vezes que a gente assiste séries de pessoas problemáticas, de assassinos